bom dia, glória a Deus, aleluia, louvado, bendito o nome do nosso Deus. Você já fez como Jeremias? Você já orou como Jeremias? Bom dia, graça e paz, que a presença do nosso Deus seja com você nessa segunda-feira. É muito bom estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Quero ser grata a você que se inscreveu no canal. São mais 10 pessoas inscritas no canal. Que Deus abençoe ricamente. Você que já acompanha o canal há quase 2 anos, muito obrigado. É tão bom ouvir testemunhos, irmãos. É tão bom saber que a mensagem está fazendo você pensar diferente. Está fazendo você tomar atitudes diferentes. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que você seja um rio abençoador na vida de muitas pessoas. Muito obrigado por você clicar no joinha. Muito obrigado por você se inscrever no canal. Muito obrigado por você ir escrever no comentário. Se você clicar no sininho, você vai ver que vai aparecer uma opção todas. Você clica nela que todos os dias, às 5 da manhã, o YouTube vai te notificar que tem um devocional novo, uma oração, uma palavra profética para você. Amém? Quero falar para você, dando início nesse propósito nosso de oração. Esse propósito de oração deixa Deus fazer milagre. Irmãos, eu tenho aprendido muito com a palavra neste propósito. Eu tenho aprendido muito e tenho visto grande mover espiritual de Deus em nossas vidas. Eu estava lendo um dos testemunhos e uma pessoa no particular me chamou e falou: irmãos, eu fico maravilhada com o que Deus está fazendo para mim e para você que me ouve. Como Deus tem o zelo de guardar, como Deus trabalha nos detalhes, como Deus tem operado as mãos poderosas dele sobre a sua vida. Irmãos, eu quero falar para você no início, e eu falei, você já orou hoje como Jeremias? Jeremias, ele orava, ele chorava, mas tinha uma coisa que Jeremias fazia, que eu estou sempre falando com vocês. Jeremias, ele incentivou o povo a erguer o seu coração e as suas mãos a Deus em oração. Sabe por quê? As mãos levantadas expressam uma atitude de alcançar o Senhor de uma forma ou nenhuma outra pode fazer. Quando você está com as mãos levantadas, como eu estou aqui, é um sinal que eu estou me rendendo aos pés do Senhor. É que eu estou ali orando e querendo tocar nas vestes, tocar na santidade do nosso Deus. Sabe, irmãos, lendo a palavra, eu fui vendo que quando nós levantamos a mão, a expressão é de rendemos a Deus e buscando alcançá-lo. O mais incrível, eu aprendi também, junto aqui para expressar para vocês. Salomão fazia isso no livro de Crônicas. Paulo incentivou a fazer isso lá em 1 Timóteo. Cada dia nós aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. Por isso eu falo com você, levanta as suas mãos como rendimento à presença de Deus. Consagramos a Ti, ó Pai, o nosso dia. Consagramos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, na Tua presença, Pai. A nossa semana, a nossa segunda-feira, que o Senhor faça um grande milagre. E para falar em milagre, irmão, tem um testemunho, uma pessoa que eu não a conheço, só mesmo pelo canal e pelo meu privado, porque alguém passou o meu privado para ela. E eu estou muito feliz porque Deus está movendo um sobrenatural da casa dessa mulher. Ela estava, irmão, praticamente passando necessidade, passando dificuldade. Mas no momento em que ela começou a render nos pés do Senhor, glória, oi, calamanabassúria,
Ontem, no domingo, eu passei o dia todo lendo os testemunhos, lendo aí os pedidos de oração. Irmão, essa mulher, ela agradeceu a Deus. Ela passava necessidade. Deus moveu até os vizinhos dela para ajudá-la. Ela precisava consertar a ferramenta de trabalho dela. Deus abriu as portas que ela conseguiu. Deus abriu as portas, como eu falo, que quando a gente é um rio abençoador, Deus abençoa nós. Deus levanta alguém para nos abençoar. Quando Deus vê que nós estamos buscando, estamos tendo dificuldade, e o inimigo tem tentado levantar para fazer nós desanimarmos, o Senhor levanta, alabaçúria, manto e decai. Irmãos, eu falo que eu tenho que orar 24 horas. Eu tenho que agradecer a Deus 24 horas por ouvir a nossa humilde oração. Às vezes vem uma seta querendo fazer a gente barrar, fazer a gente querer desanimar, mas aí a gente lembra da palavra do Senhor. Em Josué, seja forte e corajoso. Aí o Senhor vem e fala nessa campanha: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quantas vezes o inimigo quer nos irar? Quantas vezes o inimigo quer tirar nós da presença e daquele momento com Deus? Mas o Senhor fala assim: eis que te coloco de pé. Eita glória! Essa irmã no dia de ontem, irmãos, ela estava orando, pedindo um emprego para o filho dela. E ontem ela estava louvando e agradecendo a Deus pelo milagre da porta aberta para o filho dela. Ela estava agradecendo a Deus, porque não é para mim, é para Deus. O testemunho é para Deus, alabaçúria. E ela dando o testemunho que agradecendo ao Senhor pela bênção da porta de emprego do filho dela. Irmãos, eu aprendo que quando eu sou grata, Deus abençoa 2 vezes mais. Quando eu agradeço um favor, sabe, algo que eu recebi da parte de Deus, que Deus usou alguém para me abençoar, para não deixar eu passar vergonha. Arama, nubi, cantas, terra, lamanai. Deus levanta pessoas de outro lado, quando ele vê servo dele em dificuldade. E essa irmã ontem, no dia de ontem, eu lendo o testemunho dela, eu ainda falei: seja grata, agradeça, porque Deus tem mais para colocar em nossas mãos. Aleluia! Ori calabaçu e andas terra. Quanto você é abençoado, agradeça. Seja grato ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Irmãos, esses dias nós estudamos sobre Jeremias, sobre Abacuque. Eu quero falar um pouquinho de Ezequiel. A palavra do Senhor, muitas vezes eu falo no jejum do milagre, quando nós estamos dentro do nosso quarto orando. Irmãos, eu não sabia que na Bíblia fala que nós podemos orar deitados, que nós podemos virar para o lado esquerdo, nós podemos virar para o lado direito. A palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 4, ele fala: Ezequiel estava cansado de orar. Ezequiel já estava cansado, já estava abatido, porque o povo tinha se dividido. Quantas vezes na nossa vida nós estamos marchando, nós estamos buscando, mas tem algum que é rebelde, tem algum que não quer ouvir a palavra do Senhor. E por mais que nós oramos, por mais que nós buscamos, esse povo faz a divisão do povo que adora o Senhor e do povo que é rebelde. Adora Deus de Baal, adora o Deus de Acabe, de Jezabel. Irmão, se você ler o livro de Ezequiel, capítulo 2, 3, você vai ver que Deus fala poderosamente com Ezequiel. E tem uma parte no livro de Ezequiel que Deus fala assim: Ezequiel, fica de pé que eu quero falar com você. Irmãos, quantas vezes nós estamos indagando a Deus igual Ezequiel? Quantas vezes Deus responde para nós? E quantas vezes a oração nossa, às vezes, é bloqueada
por algo que você ainda nem viu. Sabe quantas vezes o pecado, a comunicação, ela faz um bloqueio para não receber a resposta de Deus. Anubi cantas nébia. Irmãos, eu preparei um estudo aqui do livro de Ezequiel 2, 3 e 4. Mas meu tempo aqui é muito curto para falar. Mas eu quero falar para você. Lá em Israel, o povo se dividiu em dois povos. O povo rebelde e o povo que adorava o Senhor. E Isaqueu, ele estava triste, porque o povo tinha se dividido. E ele começou a orar e falar com Deus, porque o povo se dividiu. Na capital de Samaria, não servia a Deus. Na capital de Samaria, adorava Deus de Baal, Deus dos ciganos. Mas, em compensação, Ezequiel estava triste, porque do outro lado tinha a capital de Judá, onde estava Jerusalém. E por mais que ele tentava falar do amor de Deus, aquele povo não queria. Quantas vezes, irmãos, eu e você estamos pregando a palavra de Deus, tentando abrir os olhos espirituais de algumas pessoas, porque Deus chama nós de sacerdote e de sacerdotisa. Você, minha irmã, é uma sacerdotisa de Deus. Você, meu irmão, é um sacerdote de Deus. E ali, aonde ficava Ezequiel, ele ficou exilado num pedaço da Babilônia. E ali ele via o que estava se passando. Por isso eu quero chamar a sua atenção. Que você seja da casa daqueles que buscam a Deus. Que você seja da casa onde tem a presença de Deus. E que você não precisa ficar triste, às vezes, porque a pessoa não quer ouvir a palavra do Senhor. Você está querendo viver um milagre de Deus. Mas tem pessoas que querem atrapalhar o seu percurso, sabe, para receber o milagre. Eu quero falar isso para você. Mas o Senhor fala que é para nós continuarmos marchando. Porque Deus, Ele nos dá uma sabedoria para pregar. Ele nos dá uma sabedoria para falar do amor dele. Sabe, o que eu fico olhando aqui, a presença de Deus, é que Deus, Ele nos ensina a profetizar. Seja um profeta na sua casa. Seja um profeta. Sabe, muitas vezes tem vivido alguns problemas, como algum irmão fala aí, relata. Às vezes tem algum problema com o vizinho. Mas o Senhor, Ele está brindando a minha casa, a sua casa. O Senhor está brindando de uma forma tão sobrenatural que Ele fala que está levantando nós para ser sacerdote, para ser profeta, para fazer profetizar um cerco, como Ezequiel fazia um cerco em volta de Jerusalém. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes alguém vem querendo te contaminar, querendo atrapalhar a sua comunhão com Deus. E quantas vezes você fala, Senhor, eu não quero, eu prefiro me distanciar, Deus, porque a minha comunhão com o Senhor é mais importante. Ezequiel começou a orar e pediu cerco, e é assim que nós fazemos, e é assim que nós devemos fazer. Pedir o Senhor para bloquear, para não deixar, para brindar. Você sabe por quê, irmãos? Porque a casa, quando fala no livro de Ezequiel, a casa lá do povo rebelde começou a atrapalhar a casa de Deus, a casa do servo, a casa do sacerdote, a casa do profeta de Deus. Alabassuri andas nébia. Por isso, Ezequiel fazia tanto questionamento com Deus. Muitas vezes eu e você ficamos questionando a Deus. Porque muitas vezes nós estamos fazendo um rio, nós estamos sendo um rio para abençoar.
Mas tem pessoas da casa rebelde que quer atrapalhar a casa, aonde está a presença de Deus. Nós devemos ser muito vigilantes, sabe? Nós devemos ser muito vigilantes, porque cada dia que passa, cada dia que eu oro, cada dia que eu busco mais experiência com Deus, eu aprendo mais da palavra do Senhor. E o Senhor fala que para esses tipos de pessoas rebeldes, que não quer nada com Deus, não precisa muitas palavras, não precisa ser teólogo, porque muitas vezes eles não vão entender. Mas você sabe o que Deus fala aqui para mim? Sabe o que Deus fala para você? Que aqueles que viraram as costas para você, aqueles que saíram como rebelde, o Senhor cuidará deles. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que nós temos promessa. E aqueles que muitas vezes não querem ouvir, eles voltarão, porque assim fará o Deus Todo-Poderoso. Voltará à casa de Judá, voltará à casa de Jerusalém. A gente está dentro da nossa casa, dentro da vida e na presença de Deus. Nós somos profeta. Você é profeta de Deus. Então, abre a sua boca e profetiza todos os dias. Seu milagre está chegando, seu milagre já chegou. A sua casa é casa de Deus, é casa de oração. E te prepara, meu irmão, minha irmã, porque grandes coisas o Senhor assim fará. Anasso e decai. Sabe o que Deus está falando comigo? Sabe o que Deus está falando agora para você? Que aqueles que saíram vão voltar. Decanta, nebe, açuricai. Vai voltar, assim diz o Senhor. Deus vai trazer de modo diferente. Deus vai trazer convertido na palavra dele, viu? Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Eu quero ser muito grata ao Senhor pelos testemunhos, por saber que essa pessoa que me ouve, você que me ouve, tem testemunhos grandes. Às vezes não chegou aquela promessa que você tanto almeja, mas os cuidados, os detalhes de Deus têm te abraçado, viu? Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te glorificamos, Pai. Nós te damos graça, de mãos levantadas, como Salomão, Senhor. Senhor, como, Senhor, o teu servo Jeremias, como o apóstolo Paulo, Pai, incentivou o povo a orar com mãos levantadas, a orar até mesmo deitado, Senhor. Porque o Senhor fala que quando estavam deitados, Senhor, ali Ezequiel pôde ver, teve uma visão. Quando ele estava cansado de orar de joelho, ele deitou, Senhor, porque ele já estava desanimando. Aí no sono dele, ali deitado, a cama dele, o Senhor mostrou a divisão que estava tendo. O Senhor mostrou para ele as dificuldades que ele estava tendo. Do lado esquerdo, Pai, ele pôde ver as mudanças. Do lado direito, Pai, ele pôde ver a casa que buscava a Deus e o lado que não buscava a Deus. Ele pôde ter um discernimento, Pai, que quando ele estava orando, Senhor, ali deitado, quando ele estava orando deitado, Senhor, ele teve, Senhor, ele prestou atenção, porque o Senhor deu para ele revelações profundas. E o Senhor, Pai, nessa manhã, quer falar conosco, que o Senhor vai revelar coisas misteriosas e que vai fazer eu e esse irmão, essa irmã, crescer muito na fé. O Senhor vai nos aconselhar, Pai, como orar, Pai, como buscar. Porque muitas vezes o nosso físico cansa, Senhor, mas o Senhor nos desperta e o Senhor mostra para nós na Tua palavra que nós, quando estamos orando, até mesmo deitado, o Senhor revela, como o Senhor revelou para Ezequiel, como o Senhor falou para ele, que o povo se dividiu, Pai. E aquilo entristeceu Ezequiel. Por isso ele indagava o Senhor. E muitas vezes, Pai,
nós entristecemos com alguma coisa. Muitas vezes, Senhor, nós não entendemos o que está acontecendo, mas o Senhor, através da oração, o Senhor revela, o Senhor fala conosco. Pai, eu aprendo com a palavra, Senhor, ali, Senhor, Deus de mistério, anda, rebe, aramanai. Que o Senhor fala conosco, Pai, quando nós estamos na obediência, quando nós estamos obedecendo a Tua palavra, quando nós estamos entrando na Tua presença, nos Seus desígnios, de mão levantada, rendendo aos pés do Senhor. Oh, Pai amado, muito obrigado, Pai. Obrigado por cada detalhe que o Senhor tem feito. Obrigado por o Senhor cuidar de cada um. Senhor, toma essa irmã, Pai, que perdeu o pai dela, meu Pai. Ela sabe, Pai, que ele foi um mestre, que ele foi uma pessoa, Pai, que deixou um legado muito grande, tanto na minha cidade, eu quem ouvia ele falar. Senhor, porque era um servo do Senhor. Ô Pai Altíssimo e poderoso Pai, conforta a família enlutada. Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, por cada pedido que é mencionado, Pai. Eu te peço por essa irmã que ora pela filha. Eu te peço pelas portas abertas. Pai, eu quero te agradecer pelos detalhes, pelos cuidados, porque o Senhor, Pai, levanta anjo em forma de pessoa para não deixar servos do Senhor envergonhados. Anamanubi canta nebe. E o Senhor fala nessa manhã que o Senhor fará justiça. Anubi cantas nébia. Pai, cerca nós nessa manhã de segunda-feira com o seu selo de vitória. Cerca a minha vida, cerca o meu ministério, Senhor. Cerca, Pai, esse canal, cerca as pessoas que me ouvem, Pai, e coloca nas mãos dela o troféu da vitória. Aná, suí, decanta, nébia. Porque grandes coisas o Senhor fará. O Senhor tem promessa, Pai, para conosco. O Senhor tinha uma promessa com Ezequiel. O Senhor tinha uma promessa com Jeremias. O Senhor tinha uma promessa, Pai, com os teus servos. E nós oramos, Pai, e nós buscamos a Ti, porque sabemos que é do alto que vem a resposta. Nós sabemos, Pai, que é do alto que vem, Senhor. Alabassuria, canto e decanta nébia, suricai, surianda nébia. A palavra do Senhor nos diz que o profeta Ezequiel, no livro, Pai, a Senhor fala que Ezequiel significa Deus nos fortalece. Deus nos fortalece, Pai. Então nos fortalece nessa manhã. Nos fortalece nessa semana. Tira todos os espinhos, todas as traves que, Senhor, que tenta atrapalhar a alegria dos teus servos. Pai, continua honrando. Honra essa pessoa, Pai, que tem estendido as mãos para nos abençoar. Honra, Pai, esse irmão que ora um pelos outros. Pai, que nós possamos ser intercessores, porque eu aprendo com a palavra do Senhor, que é, Pai, Abacu, que era, Senhor, um homem de luta, de perseverança. Eu aprendo que Ezequiel é o que Deus que nos fortalece. Eu aprendo que Emanuel é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Deus. Alabaçúria. Senhor, que nessa manhã o Senhor traga chuva de graça, chuva de bênção para cada um. Seja comigo nessa viagem que eu vou fazer, Pai. Me leva e me traz de volta, Senhor. Debaixo, que essa semana venha ser uma semana de muita consagração, de muita oração, Pai. Eu coloco tudo e a todos nas tuas mãos, certo? Da vitória. Pai, cuida das nossas crianças. Cuida da cura por completo. Senhor, que o Senhor programe essa missão que eu tenho que fazer. Eu preciso, Pai, que o Senhor, Pai, me ajude nessa missão. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, visita os hospitalizados, visita as pessoas, Pai, da família. Seja com cada um, Pai. Faça um mover sobrenatural, Pai, para que cada um possa receber o seu milagre. Porque nessa manhã, Tu me revelas, Pai, que aonde nós passamos,
nós somos abençoadores. Pai, que nós possamos aprender cada dia mais, seja deitado, seja de joelho, seja sentado, seja onde for, Pai, nós possamos estar ligados no trono da graça do Senhor. E o que o Senhor nos revele sempre, o profundo e o oculto, Pai. E não nos deixa, Senhor, nos contaminar com nada que é fora da Tua palavra. Que nada que seja daquilo que não diz a Sua palavra, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas transgressões, Pai. Nós te damos graça, nós te damos louvores nessa manhã. Abençoa cada um que compartilha, que ouve, que clica no joinha, Pai, que se inscreve no comentário. Senhor, fortalece esse canal, fortalece essa pessoa. Muito obrigado pelas bênçãos que nós temos recebido. Muito obrigado por o Senhor responder a nossa humilde oração. Como dessa mãe, Pai, que passava necessidade. E hoje, Pai, ela já pode ver o mover espiritual do Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito para comigo, para com a minha filha, para, Senhor, com a minha casa, para a casa deste irmão, dessa irmã. Porque é casa do Senhor, é casa de oração. E nós não vamos deixar nenhum mal nos contaminar, porque estaremos brindados, Deus. Muito obrigado, Espírito Santo. E nós consagramos esse dia e essa semana nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, essa semana eu vou estar orando mais, eu vou estar em consagração, mas eu peço vocês que orem por mim, porque a data do dia 29 está chegando. Eu careço de oração de vocês. Nas suas orações, ore por mim, porque o Senhor, Ele tem prometido, Ele tem cumprido. E tem promessa chegando na sua vida, viu? Toma posse em nome de Jesus.